Os anjos do aeroporto de Congonhas orgulhosamente apresentam Momento Mensagem. Bom, gente, está aí, né, o nosso Momento Mensagem de hoje, com o patrocínio dos anjos do aeroporto de Congonhas. O patrocinador, eles não sabem ainda que são patrocinador do Momento Mensagem, mas vai que rola, né? Bom, e até rola um slogan também, né? Depois dos pregadores do telhado, vem aí o pregador do aeroporto. Mas vamos lá, graça e paz, eu quero convidar você mais uma vez para o nosso Momento Mensagem. O Momento Mensagem de hoje baseado, eu fui inspirado num sonho que eu tive, eu entendi de Deus que deveria compartilhar um texto da Palavra de Deus. Eu queria convidar você, claro que agora você não vai conseguir abrir, né, porque te peguei de surpresa, mas com calma, você depois leia Marcos capítulo 8, eu quero ler com os irmãos alguns versículos, eu vou começar a ler o versículo 35 que diz o seguinte: Marcos 8:35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la-á. E foi mais ou menos isso o sonho que eu tive. Eu pego às 21h30 no serviço, né, e domingo estava de plantão, sábado, domingo, trabalhei de ontem para hoje também. Domingo foi anteontem, hoje é terça-feira. Eu estava dormindo, eu coloco meu telefone para despertar às 19h30, mas é claro que quando eu vou pegar o telefone para ver a hora, já não está mais do meu lado, porque seu Azaf já pegou para jogar. Mas ele me acorda, né, na boa, tranquila. Mas não precisou do telefone, porque eu acordei justamente com um sonho. Eu estava numa rua principal, num bairro onde eu morava, no Rio. Estava andando em uma direção, e de repente começou a vir gente de muitas ruas e das ruas vizinhas paralelas e vindo aquela grande multidão em direção onde eu estava, eu indo para frente e a multidão vindo ao contrário. E foi algo muito esquisito, muito difícil, eu não entendi o que estava acontecendo. E de repente eu acordo com uma voz muito alta no meu ouvido, eu senti aquela voz falando, foi tão alto o negócio, foi algo tão real assim, que eu acordei com aquilo. E a voz dizia: aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida, esse vai ganhar. É mais ou menos isso, porque momento de confusão, mas é justamente o texto que a Bíblia está dizendo. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse vai se salvar. O Evangelho, na verdade, muitas pessoas têm dificuldade com o Evangelho, não conseguem entender o Evangelho, acham que os crentes, os cristãos, os bíblias, são um bando de gente arrogante ao anjo aí, porque se acham dono da verdade, mas na verdade não é isso. Nós simplesmente seguimos o que a Palavra de Deus ela nos orienta. A Bíblia está aí, assim como tantas religiões têm a Bíblia, só que nós a seguimos de maneira fiel. Eu me lembro que uma vez uma pessoa me perguntou no serviço, essa pessoa é minha amiga no Face, não sei se ela lembra dessa situação. Ela, numa situação, não me lembro o contexto, ela me perguntou: mas vem cá, você segue a Bíblia 100%? Eu falei para ela o seguinte, na hora me veio assim, algo do céu mesmo. Eu falei sim e não. E ela, claro, com certeza, fez aquela cara de: ué, entendi isso. Eu expliquei a situação. Eu sigo a Bíblia 100% porque, para mim, a Bíblia é a Palavra de Deus, ela é minha regra de fé e prática, e eu não abro mão. E quem está ao meu redor, algumas pessoas já me ouviram falar algumas vezes que eu não negocio a minha fé. Sou um cara que eu brinco, zoo, falo besteira, mas eu não negocio a minha fé, eu não negocio essa palavra, eu não negocio aquilo que eu acredito. Mas eu não consigo a seguir 100% porque essa natureza humana ela não me permite isso. Porque eu vou me esbarrar em muitas coisas. E se eu falar que a sigo, eu estaria mentindo também. Porque a Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E a Salmo 51 já diz, Davi já falando, algo que é uma grande realidade de todos nós, do pecado, né, nós fomos concebidos. Ele fala que do pecado ele concebeu, a sua mãe o concebeu. E na verdade nós já nascemos do pecado. Então assim, já encerra por aí, 100% é difícil. Porque a nossa natureza humana ela não nos permite. Mas por que as pessoas têm tanta dificuldade? Porque nós vivemos, na verdade, na contramão de um sistema. E foi justamente aquilo que o sonho me mostrou. Eu estava andando numa situação que era muito difícil. Imagine você tentando entrar num estádio de futebol, num dia de clássico, de decisão de clássico. Mais uma vez vem aí outro patrocinador. No dia de clássico. Todo mundo saindo do estádio e você tentando entrar, ou vice-versa, todo mundo tentando entrar no estádio e você tentando sair.
É algo muito difícil. Mas eu quero falar algo. É impossível? Não. Você talvez se machuque, talvez seja pisoteado, vai receber alguns golpes, cotovelada e cabeçada e soco, porque todo mundo quer entrar, ou todo mundo quer sair, e você está indo à contramão, você vai se machucar. Talvez se fira, mas você vai conseguir o seu objetivo. E o Evangelho, eu entendo que é dessa forma. É confronto. O Evangelho me confronta. Eu me converti com 26 anos. Às vezes as pessoas, quando se fala de Jesus, quando se prega, fala desse Jesus, as pessoas, para você é crente, quer criticar todo mundo. Meu querido, minha querida, eu vim do mesmo buraco que você veio. Eu não sou diferente nenhum, eu não tenho diferença nenhuma. Eu já tive minhas manias também, e assim como tenho até hoje, eu já tive os meus pecados que na verdade eu precisei negar. E é outro texto, o versículo 34, olha o que diz, eu quero falar algo sobre isso. Versículo 34. Em seguida, convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Qual o contexto disso? Se você observar a partir do versículo 31, Jesus ele começa a falar com seus discípulos a respeito de seus sofrimentos e sua morte de uma forma brutal na cruz do Calvário. E Jesus ele começa a falar. E tem um texto que no versículo 32 que Pedro, enquanto Jesus está falando, Pedro o chama e começa de uma maneira enérgica a censurar Jesus pela sua atitude. Que você vai para Jerusalém, você vai morrer e tal. Começou ali, Pedro queria confrontar Jesus. Mas o texto nos mostra no versículo 33, entretanto Jesus voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro exclamando: para trás de mim, Satanás, pois não estás pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Pedro ele foi, de uma maneira muito severa, repreendido aqui. E eu quero chegar também num ponto aqui que é muito interessante. E Jesus ele começou a falar que aquele que quiser o seguir deve ser negar a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e o seguir. Jesus está falando de um evangelho, na verdade, que é morte. Nós temos que morrer para esse mundo, morrer para os nossos desejos, morrer para as nossas paixões. Jesus ele tinha uma missão como homem nesta terra. Ele veio não para ser servido, como diz Marcos 10:45, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Muitas pessoas hoje estão no ministério, muitas pessoas hoje querem exercer um cargo de liderança simplesmente para ser servido. Mas Jesus ele nos mostra um tipo de liderança completamente diferente. Jesus nos mostra a liderança de lavar os pés. É a liderança da toalha, como muitos têm pregado por aí. Eu acho muito legal. É o contrário. Quem quer ser líder, aquele que busca o episcopado, como Paulo lhe fala, excelente obra almeja, mas tem que entender que tem um preço. Eu lembro de uma frase de um pastor amigo meu, pastor Rogério Guimarães, meu mestre, homem de Deus que eu admiro muito. Ele falou certa vez, eu nunca mais me esqueci: muitos querem a glória do ministério, mas não querem pagar o preço do ministério. Existem muitas pessoas assim. Só que Jesus ele está mostrando aqui que as coisas não são tão dessa forma como as pessoas pensam. Porque ele estava com uma missão, e essa missão, como líder de um grupo, agora de um povo, era sofrer e morrer por esse grupo, por outras pessoas e por mim, por você, porque esse evangelho nos alcançou hoje. Só que é interessante o que eu vejo nas palavras de Jesus. Você não vê Jesus obrigando ninguém a nada. Jesus ele simplesmente fala: se alguém quiser, né, o versículo 34. Em seguida, convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou: se alguém deseja seguir-me. O versículo 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida. E eu entendo algo. É para quem quer. É quem deseja. É voluntário. Jesus ele vai te chamar. Agora, cabe a você escolher o seguir ou não. Cabe a você escolher tomar a sua cruz, ir para um caminho de morte, ou não. Você tem a liberdade, Jesus não te obriga a nada. Eu me lembro de uma situação, uma vez eu estava num grupo de pessoas, logo no início da minha conversão, e alguém falou assim: você é crente, crente não pode nada, né? A Bíblia não proíbe crente, é mais ou menos isso. Eu não me lembro qual foi a minha resposta na época, mas no decorrer do tempo eu fico pensando. Paulo ele fala, né, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso fazer tudo aquilo que eu bem entender. Eu sou livre para isso, a Bíblia não me proíbe, Jesus não me proíbe. Ele me dá liberdade. E o próprio Paulo, quem foi Paulo? Um grande apóstolo, um homem de Deus tremendo. Um homem que nos trouxe a revelação do Evangelho, ensinamentos poderosos, e no meio desses ensinamentos ele fala isso: todas as coisas me são lícitas. Ou seja, eu posso fazer o que eu bem entender, mas nem todas me convêm. E Jesus ele não te obriga a nada. Eu notei uma frase aqui que me veio à mente enquanto eu estava aqui meditando. E antes de eu fazer isso, meu querido, sabe que eu estava de joelhos ali orando para que Deus falasse ao seu coração. Eu não faço isso daqui
por brincadeira, esse momento mensagem, algo que Deus colocou no meu coração. Eu não faço isso simplesmente para me promover, quem sou eu para isso? Mas eu faço isso com o intuito de ser bênção na vida de pessoas, porque alguém vai precisar ouvir essa mensagem. E me veio uma mensagem. Jesus, ele é soberano, mas ele não é ditador. Ele é soberano, mas ele não é ditador. Ele te chama. Se você quiser seguir, você vai o seguir. Apocalipse diz, né? Aquele que quiser, venha e beba de graça da água da vida. É quem quiser. Não é obrigado. Agora, cabe você escolher ou não. A Bíblia diz que é o Espírito que convence. Os pregadores, o que eu estou fazendo aqui agora, e como pregadores nas igrejas aí vão fazer o convite, o apelo, seja qual a palavra que melhor lhe couber agora, ele vai fazer. Só que o pregador ele não tem o poder de convencer de nada. Quem tem o poder de convencer é o Espírito Santo, é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Agora, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. O pecado é a origem de tudo, é a nossa origem, como eu falei ainda há pouco. Nós nascemos no pecado. Quem é a justiça? É o próprio Deus. Eu entendo dessa forma. Pecado, nos convence do pecado, que somos pecadores, que éramos pecadores antes de o aceitar como Senhor. Ele nos convence da justiça, que é o próprio Deus. E ele nos convence do juízo. E o que é o juízo? É a consequência das minhas atitudes hoje. É a minha consequência de eu tomar a cada dia a minha cruz e seguir, de eu querer perder a minha vida para ganhá-la, ou simplesmente a consequência de eu virar as costas para Jesus e o negar e morrer sem Jesus. Você é livre para isso. É interessante que, assim, eu não sei, os estudiosos, teólogos, me perdoem se eu falar besteira aqui, mas o único grupo aqui que eu vejo na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, que Jesus ele chama, mas também não é uma ordem, foram aqueles que ocupariam um cargo de liderança. Jesus ele passa para os apóstolos, aqueles futuros apóstolos, a futura liderança da igreja, e fala e vem. Pedro, vem. Tiago, vem. Levi, vem. Até Judas, vem. Ele chama as pessoas que ocupariam cargo de liderança, pessoas que ele saberia, naturalmente Jesus ele separou, com certeza, um grupo de um grupo. Ele viu aquelas pessoas que talvez tenham se destacado por alguma forma, eu entendo dessa forma, e chamou essas pessoas. E de repente você pensa, mas Judas? Pois é, Judas também estava no meio. Só que eu vejo Judas como o retrato de muitas pessoas hoje. Alguns até que começam muito bem, mas no decorrer da sua vida eles se desviam. E quantas pessoas hoje têm sido vergonha pelo Evangelho devido a um Evangelho que visa fins lucrativos. E Judas não era diferente. Se você lê na sua Bíblia aquela passagem da mulher que unge Jesus com os seus cabelos, quebra o vaso, né, de perfume, o vidro, o frasco de perfume, e unge os pés de Jesus e lava com suas lágrimas e seca com seus cabelos, você vai ver ali em João capítulo 12, versículo 5, que Judas ele se manifestou, porque em vez de ter quebrado, poderia termos vendido e dado aos pobres. Na verdade, nós vemos ali, se você vê o contexto, Judas ele tinha interesse próprio, ele queria, na verdade, dar aos pobres coisa nenhuma, ele queria dar para ele o dinheiro. E é o retrato de muita gente hoje. Muitos se desviam porque visam fins lucrativos. Foi o que Jesus falou para Pedro aqui, vocês não... Ele falou para Pedro aqui, olha, para trás de mim, Satanás, pois não estás pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Em Mateus, lá no capítulo, se eu não estou enganado, capítulo 16, eu acho, de Mateus, ali a partir do versículo 24, tem essa mensagem também. Jesus ele fala para Pedro que ele era não no caso para Pedro, mas para o próprio Satanás que estava usando Pedro naquele momento. Isso é uma pedra de tropeço. Mas é interessante que esse Pedro aqui, e é outra mensagem, é outra coisa interessante que eu vejo nesse texto aqui, quando Jesus fala isso. Se você observar versículos anteriores, você vai ver que Pedro ele é elogiado pelo próprio Jesus. Versículos anteriores ele é elogiado. Ali a partir do versículo 27, quando Jesus estava com seus discípulos, e Jesus faz uma pergunta: quem as multidões falam que eu sou? Aí os pessoal, um olhou para o outro e falou assim: uns dizem que você é João Batista, Elias e tal, ou alguns dos profetas. E Jesus ele fala assim: e vocês, quem pensam que eu sou? É claro que aqui não dá um espaço, tem logo uma resposta de Pedro, no versículo 29. Mas a impressão que eu tenho é que talvez um tenha olhado para a cara do outro, coçado a cabeça, o óculos caído, não tinha óculos naquela época, coçado a cabeça, talvez com aquele olhar de ué, e agora o que a gente fala? O cara está na nossa frente. Mas Pedro,
tomado pelo Espírito de Deus, ele fala o seguinte: então lhes questionou, mas vós, né, Jesus falando, quem dizes que eu sou? E asseverando, Pedro declarou, tu és o Cristo. E Jesus ele vem falando, né, que não foi carne, não foi sangue que o revelou, mas foi o próprio Deus, né, o Espírito de Deus. E algo interessante, quando nós andamos segundo o Espírito de Deus, nós tomamos atitudes corretas. Foi o que aconteceu com Pedro. Só que você vai ver versículos na frente, quando o olhar ele se desvia dos céus e passa a olhar simplesmente por visões naturais, as decisões não são tão corretas assim. E Pedro é chamado a atenção. E Jesus chegou ao ponto de falar, para trás de mim, Satanás. Lembra de Pedro? Quando estava lá no barco, Jesus vem, ele quer ir até Jesus, Jesus o chama, num determinado momento da sua vida, ele estava com os olhos fitados, olhando para Jesus, e ele começou a andar por sobre as águas, mas de repente entrou as limitações humanas, o olhar natural, e Pedro começou a afundar. Isso acontece conosco a todo momento. Algo que eu queria falar, né, eu estou terminando essa mensagem, mas que eu queria falar sobre decisões, e que a Bíblia não nos proíbe de nada. Tem um texto que eu gosto muito, que é bem clássico também, se encaixa bem nisso daí. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, um texto que está ali bem focado para jovens, mas que diz o seguinte. Eu não me lembro exatamente, mas está dizendo o seguinte: jovem, regresse seu coração nos dias da tua juventude. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração. Faz o que você bem entender. Eu costumo dizer, né, que assim, parafraseando, é claro que o texto não está dizendo isso, mas eu costumo dizer, brincando às vezes, quando eu me refiro a esse texto, se você quiser fumar maconha, você fuma, se você quiser beber, você fuma, você faz o que você bem entender. Só que o versículo de Eclesiastes ele termina o seguinte: mas saiba que de todas estas coisas Deus te pedirá contas, e algumas traduções te levará a juízo. Você tem liberdade para fazer o que você quiser. Jesus a todo momento ele fala, se você quiser, aquele que quiser, você não é obrigado. Mas na frente Pedro ele se torna uma grande potência. Esse Pedro aí que vacilou, que deu mole, que era inconstante, ele se torna uma grande potência porque ele começa a andar de uma forma diferente. Ele começa realmente a andar na direção do Espírito. E eu quero terminar esse texto lendo, para não perdermos tempo, nós lemos o 34 e o 35, eu quero ler do 36 ao 38. Diz o seguinte: portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca da sua alma? Assim sendo, numa época como esta, de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória do seu Pai, juntamente com os santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Tem muitas pessoas que ficam achando que estão agradando a Jesus, que não estão negando a Jesus, passando correntezinha no celular, correntezinha no WhatsApp. Se você não passar essa mensagem, você estará negando a Jesus. Não, meu querido, isso aí é uma grande bobagem, isso aí é do Satanás, é do diabo. Porque negar Jesus não é isso. Eu nunca passei isso aí. Nunca. Porque se você negar... Meu irmão, se for depender disso aí, então eu vou para o inferno. Porque eu não vou passar isso aí, porque isso para mim é besterol. Negar Jesus, que a Bíblia está dizendo, é outra coisa completamente. Se fosse só passar uma correntezinha, seria muito fácil. O céu seria povoado por traficantes de droga, por adúlteros, fornicadores, alcoólatras, tabagistas, porque muita gente repassa a mensagem, se for dessa forma, ninguém se envergonha do Filho do Homem. Mas se envergonhar do Filho do Homem é não assumir a atitude, não se tornar filho de Deus. É não tomar posse de ser filho de Deus. E quando se torna filho de Deus, aí sim, você vai andar pela contramão, é o que nós começamos a falar. Você vai andar pela contramão, você vai se negar, vai ter que se negar a si mesmo. E é um negócio muito complicado. Só que eu quero dizer uma coisa para você, vale a pena. Eu quero terminar com outro sonho que eu tive há uns meses atrás. Eu sonhei uma vez que eu estava numa sacada de uma casa, e é interessante que eu estava até com meu pai, né? Meu pai tinha falecido. Eu vi quando eu olhava de longe como se viesse alguns mísseis muito longe, né? Aqueles, parecia alfinete muito longe. Eu entendia que eram como mísseis, alguma coisa, eu entendia dessa forma. E de repente uma fumaça muito grande vinha na direção. E aquele clarão e o céu rasgando com um barulho estrondante muito forte. Eu acordei também. Foi mais uma vez que eu acordei com um barulho muito forte, como se o sol estivesse remendo rasgando. E aquele clarão que eu não conseguia, eu via tudo claro, mas não conseguia identificar o que era o que estava acontecendo. E na minha mente me veio a frase: porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se encontra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem.
Jesus ele está próximo. Vale a pena negar a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e o seguir. Vale a pena, nesta terra, perder a sua vida. Porque, com certeza, quando você anda na contramão do sistema, você está, entre aspas, perdendo a sua vida. Mas você está ganhando. Eu aceitei Jesus com 26 anos. O meu arrependimento hoje, com 45, é não tê-lo aceitado há mais tempo. Que Deus te abençoe. Receba essa mensagem. Jesus está voltando. Talvez seja mais uma oportunidade que você tenha de ouvir essa mensagem, se convencer que é pecador e se entregar aos pés do Mestre. Deus te abençoe. Até o próximo Momento Mensagem.